qual que soa bem e qual que soa mal? Porque é mais ou menos assim que as pessoas fazem questão de concordância. Eu acho que tá bonitinho, eu acho que tá feinho. Gente, bonito e feio, né, são conceitos subjetivos e que tem a ver aí com um monte de questões. A gente não resolve uma questão de concordância verbal a partir daquilo que a gente acha bonito ou feio. Então, como é que a gente resolve? A concordância é verbal, certo? Então, a primeira coisa que eu vou procurar é o... E depois eu vou ter que procurar o elemento que determina a flexão do verbo. Quem é que determina a flexão do verbo? Sujeito. Então, gente, um exercício de concordância verbal é, em primeiro lugar, um exercício de identificação do verbo e do sujeito e, logo na sequência, de verificação se há concordância desse verbo com esse sujeito, certo? Concordância de número e de pessoa, porque a concordância verbal acontece em número e pessoa, tá? Então, lá vou eu, letra A. Restava-lhe poucos minutos para a leitura. Qual é o verbo? Restava. E me diz uma coisa, quem é o sujeito? Olha só, gente, eu já estou numa idade assim que o negócio de ataque do coração é bem fatal. Eu acho que vocês deviam ter um pouco de cuidado com a minha pessoa. Lê é o sujeito de quem? Que eu escutei vocês falando que alguém aí, né, cometendo a atrocidade de dizer que o lê é que é o sujeito. Minutos. Olha, gente, o que é que restava? Poucos minutos para a leitura. Restava? Poucos minutos restavam, Juliana? Tá certo isso? Não, tá errado. Não, olha só, gente. Poucos minutos Restava. é o meu sujeito no plural. Então, se esse sujeito está no plural, esse verbo aqui também precisa estar no... Poucos minutos restava, gente. Não, poucos minutos restavam. O que acontece nessa sentença, gente? Olha só, por que eu falo do negócio do ler? Ele é pronome oblíquo, gente. Pronome oblíquo não é sujeito, tá? Então, exatamente, lembram disso? Então, o que acontece aqui? O sujeito está depois do verbo. A gente viu na aula passada que muitos dos erros de concordância que nós cometemos têm relação com a posposição do sujeito em relação ao verbo. Por quê? Eu acho, Paulinho, que poucas pessoas falariam poucos minutos restava. Não é? Por quê? Porque esse erro de concordância incomoda. Então, eu não vou dizer assim, 2 pessoas faltou hoje. Acho que ninguém diria isso. Pelo menos pessoas com alguma escolaridade não diriam isso. Agora, faltou hoje 2 pessoas é um negócio que passa batido. Por quê? Porque o sujeito vai para depois do verbo. Quando isso acontece, a gente desliga a concordância, mas não pode desligar, tá? A gente precisa continuar fazendo a concordância. E aí, o que é que você acha que vai cair na sua prova? 2 alunos faltou ou faltou 2 alunos? Faltou 2 alunos. Por quê? Porque é aquela em que a situação da concordância fica mais difícil de ser observada, tá? Não grita tanto pra gente, tudo bem? Então, tá errada. Eu tenho que marcar certo ou errado aí? Não, essa eu não sei. Já era 11 horas. Essa também é bem comum, né? Nós vimos na aula passada que esses verbos que indicam horas sempre vão concordar com as horas, não é? Então, verbos como ser, a gente usa muito verbo ser para horas, né? Já é 1 hora, já são 2 horas, já são 3 horas, já são 4 horas. Por quê? Porque eu concordo com as horas, certo?
assim como verbos como dar, bater, soar, que também são verbos usados para horas, né? Então a pessoa pergunta, já deu 7 horas? É comum demais escutar isso aqui em Cabo Frio, não é, gente? Pessoas mais velhas perguntam muito assim, usam muito o verbo dar nesse sentido de horas. Tá errado, né? Já deu 7 horas não é uma construção de acordo com a norma culta da concordância. De acordo com a norma culta, eu devo dizer, já deram 7 horas. Por quê? Porque a gente, quando faz essa concordância com as horas, concorda com o número de horas, certo? Então, se for meio-dia, meio-dia é meio, é singular, é menos do que 2. Então, já deu meio-dia, ok, mas já deram 12 horas, porque 12 horas é plural, entenderam isso? Agora, sobre esse assunto, eu não sei se eu falei disso na semana passada, mas eu acho que não falei. Às vezes a gente usa também o verbo ser para dia, para dizer o dia, certo? Então, que dia é hoje? A gente usa muito essa expressão, não é? Aí a gente tem 2 formas de responder. Eu posso responder sempre com o verbo no singular se eu colocar a palavra dia. Então, ó, hoje é dia 5. Dia 5. Usei o dia, o verbo vai ficar no singular. Mas, às vezes, a gente não usa a palavra dia. Não é assim? Hoje é 5 de setembro. Aí tá errado. 5 não é plural? Aí você tem que dizer hoje são 5 de setembro. Tá entendendo o que eu tô falando? Mas isso também grita, não, Padre? Hoje é 5. Olha, Paulinho, se grita, tem um bocado de gente surda por aí. Porque eu escuto muito isso. Eu escuto muito também. Né? Eu escuto bastante. Isso Eu acho que fala bastante. Tá? E eu também escuto o contrário. Hoje são dia 5, também escuto isso. Sim, já ouvi. Né? Hoje são dia 2, hoje são... Gente, não, se botou o dia, aí já não tem mais são. Aí vai ser sempre é. Tudo bem? Bom, mas isso não estava no exercício, foi porque eu me lembrei aqui do verbo ser. Aí, então, a letra B tá certa ou tá errada, Dani? Tá certa ou tá errada, Dani? Eram. Ah, já eram, porque concorda com esse 11 horas aqui, certo? Haviam observações técnicas anotadas no livro, letra C. Haviam observações técnicas anotadas no livro. Qual é o verbo? Karina? Karina, qual é o verbo? A letra C. Haviam. Bom, Juliana, me diz uma coisa. Quem é o sujeito? Cadê o grilo, Ana? Cadê o grilo? É grilo? Não, o grilo aqui. Existiam observações. Então, observações técnicas. O que você fez na sua cabecinha, ó? Você trocou o verbo não haver pode por ter, existir, não trocou? Você falou, havia observações, Pode. existiam observações. Não pode Que Juliana começou a fazer certo, ela perdeu o rumo, mas andou pelo meio do caminho. Né? Até a certa altura ela andou bem. Então, o que acontece? Haver aqui, Juliana, Tem que estar tem singular. sentido de existir. E o que tem isso? Sempre que o verbo haver for sinônimo de existir, esse verbo haver será um verbo impessoal. E o que tem verbo impessoal? Se o verbo é impessoal, a oração é sem sujeito. Tá bom. O que eu falei, Paulinho? Eu falei que o verbo concorda com o... Bom, e se a oração não tem sujeito? Com quem que o verbo concorda? Ele simplesmente não concorda. Então, esse verbo pode
pode ir para o plural, Milena? Se ele não faz concordância, ele não tem sujeito, ele vai ficar para sempre. Se ele não tem marido. É aquela história, a pessoa acorda cedo para preparar a comida do marido. Aí a pessoa não tem marido. Ela acorda cedo para quê? Para nada, ela não acorda cedo, mas ela acorda tarde. Entendeu? Ou seja, assim é o verbo. O verbo concorda com o sujeito, fica ali obedecendo ao sujeito. Mas quando o verbo não tem sujeito, amor, ele é pipa voada. Ele não obedece a ninguém, ele fica lá paradão, dormindo até tarde, na terceira pessoa do singular. Entenderam isso? Não vai pro plural. Verbo impessoal não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele vai ficar para sempre na terceira pessoa do singular. Tá? Então tem que ser sempre havia, não pode ser havia, né? Não, ao contrário. Tem que ser sempre havia. Não pode ser haviam. Porque ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Por quê, Paulinho? Essas observações aqui, que parecem sujeito, não são sujeito. O sujeito não existe, certo? Se o sujeito não existe, ele não vai para o plural. Não fica muito bonito, não, né? Mas eu não comecei a aula falando, né? Concordância verbal tem nada a ver com negócio de bonito e feio, né? Porque se achar bonito e achar feio resolvessem os problemas, fosse uma postura que resolvesse o problema, Patrícia estaria ferrada, você não iria para nada. Olha a inutilidade. Certo? Letra D. Atravessaram o saguão. Quem? Alguns turistas e a escritora. Qual é o verbo? Atravessar. E quem é o sujeito? Alguns turistas e a escritora. Alguns turistas e a escritora. Sujeito. Bom, se eu for fazer... Eu lembro que na aula eu falei que existem dois tipos de concordância. Concordância gramatical. Eu concordo com quem na concordância gramatical? Com o sujeito. Com o sujeito. Com o núcleo do sujeito. Quantos núcleos tem esse sujeito aqui? Dois núcleos. Turistas e escritora. Certo? Se eu vou concordar com esses dois núcleos, pensa comigo. Alguns turistas e a escritora atravessaram ou atravessaram? Atravessaram. Então, veja, pela concordância gramatical, que é a que eu faço com os núcleos do sujeito, isso aqui tem que ir para o plural. Por que tem que ir para o plural? Porque o sujeito é composto. Acontece que tem uma regra especial, não tem, Nath? Quando eu tenho esse tipo de construção aí, esse sujeito composto que está ali, ele está antes ou depois do verbo? Bom, então eu posso dizer que esse sujeito composto está posposto ao verbo. Ou seja, colocado depois do verbo. Pronto. E daí? E daí que sempre que eu tiver sujeito composto posposto ao verbo, eu posso fazer um tipo especial de concordância. Que tipo é esse? Concordância atrativa. O que é a concordância atrativa? É a concordância que eu faço com o elemento mais próximo do verbo. Então, dentro desse sujeito aqui, quem é que está mais próximo do verbo? A escritora ou os turistas? Então, eu posso concordar só com os turistas? Posso. Mas vai dar diferença? Não. Turistas estão no plural ou no singular? Então, o verbo tem que ficar no plural se eu fizer a concordância com os dois núcleos ou se eu fizer a concordância com o núcleo mais próximo. Não vai dar diferença, gente. Certo? E se fosse a escritora e alguns turistas? Aí eu poderia botar o verbo no singular. Sou obrigada a botar o verbo no singular, Juliana? Não sou obrigada. Tá? É facultativa essa concordância. Tá? Eu posso
concordar com os dois núcleos ou com o mais próximo. Quer dizer, Dani, que nessa letra D eu não posso fazer concordância atrativa? Não, eu posso. Só que se... Não é que eu não seja obrigada. Realmente eu não sou obrigada nunca. Só que se eu fizer a atrativa, ela vai ficar diferente da gramatical? Não. Vai ficar diferente? Turista, não. Não vai, porque turistas está no plural e o verbo então vai ter que ficar no plural do mesmo jeito. Ou seja, não é que eu não possa fazer atrativa, é que não vai dar diferença se eu fizer atrativa. Entenderam isso? Vamos para o Se eu optar pela concordância gramatical, o verbo tem que ir pro plural. Se eu optar pela atrativa, o verbo tem que ir pro plural. Certo? Dúvida, gente? Letra E. Se essa E não estiver certa, a gente se mata. Fazia 3 anos que não viajava a trabalho. Qual o verbo aqui, gente? Tem o viajava lá, mas o viajava tá tranquilo. Qual é o sujeito do viajava? Eu, ou ele, você, porque esse verbo não tem desinência número pessoal. Não pode ser primeira pessoa, pode ser terceira, mas tá ok. Agora tem um verbo aqui que dá problema com concordância frequentemente, que é fazia, certo? Então, o que eu tenho ali, gente? Um verbo fazer indicando tempo decorrido. Não é isso que eu tenho? Verbo fazer indicando tempo decorrido é um tipo especial de verbo, não é? Pertence a qual grupo? Pessoal. Pertence ao grupo dos verbos impessoais. Ou seja, se o verbo é impessoal, a oração é... Se a oração é sem sujeito, o verbo fica para sempre na terceira pessoa do singular. Esse verbo tá na terceira pessoa do singular, Gisele? Então tá certo? Mas tem um monte de gente que fala faziam 3 anos, né, Paulinho? Porque acha mais bonito, mas tá mais bonito, mas tá errado, né? Então aqui, a certa é essa aqui. Tudo bem, dona Nath? Quer chocolate quente? Claro. Só veio por causa disso. Não. Já mandou aquela mensagem. Tô indo, que era assim, guarda o chocolate quente pra mim. Não, eu ia passar um negócio pra entregar a Paloma. É, a dona Paloma dá uma beleza, né? Pode ser, ela vai pegar. Ah, você acha? Parou. Já até coloquei gente no lugar dela. Entendeu? Eu vou colocar pra Nath, porque é a minha preferida. Alguém quer, gente? Eu tô oferecendo, eu sou simpática, sabe? Você tem que perguntar quer não. Obrigada. Quer não. Quer não. Quer não. Quer? Não, Não pode por quê? esqueci. Outra coisa que eu vou fazer. É lactose não, é piracanjuba. É maçã pra que dentro. Esquecer de comer. Nossa, mas você tá nos matando. Vamos lá, gente. Questão de 2018, hein? Essa é número 2. Obrigada. Sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, o verbo que pode ser corretamente flexionado em uma forma do singular está sublinhado em. Não tem verbo sublinhado em lugar nenhum, né, gente? Então vamos lá, porque eu vou pedir para vocês sublinharem, tá? Agora? É agora. Eu tô mandando agora. Você fez todas as A pessoa provoca a minha grosseria, né, gente? Eu sou uma pessoa tão delicada, tão amável. Entendeu? Aí a pessoa fica provocando pra eu ser grossa. Então vai lá. Letra A. Iriam reconstruir. Sublinharam? Letra B. Imaginam. Letra C. Esperam. Será? Esperavam, isso mesmo. Letra D. Servem. E letra E. Estão nos oferecendo. Não, estão oferecendo. Dois não? Não, nós não.
eu tenho que escolher uma alternativa. Em todas elas, os verbos estão no plural ou no singular, gente? Observaram? Ó, iriam reconstruir, plural, iriam. Imaginam, plural. Esperavam, plural. Servem, plural. E estão oferecendo, plural. Em uma delas, a gente poderia, sem nenhuma outra alteração, colocar o verbo que está no plural no singular. A gente não é obrigado, pode ser. Ou seja, a gente está diante de um daqueles casos em que você pode fazer duas concordâncias diferentes. Tudo bem? Então vamos ver. Jornalistas, cidadãos, iriam reconstruir, blá, 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 blá. Não vou escrever tudo não, tá, gente? Bom, qual é o sujeito, Sandro? Jornalistas e cidadãos. Jornalistas e cidadãos. Será que eu poderia dizer jornalistas, cidadãos, iria reconstruir? Não. Jornalistas e cidadãos é um sujeito no plural que está antes do verbo. Eu tenho, né? Porque quando que eu posso fazer concordância atrativa? Quando eu tenho um sujeito composto ao verbo, isso é uma possibilidade. E qual a outra possibilidade? Parte. Sujeito que indica uma parte do todo, uma fração do todo. A gente pode chamar de sujeito partitivo, exatamente. Me dá um exemplo, Sandro, de um sujeito partitivo. Um sujeito partitivo, grande parte das pessoas. Grande parte das pessoas. Se eu falar 10% do eleitorado, 10% do eleitorado é um sujeito partitivo? É. 1/3 dos alunos é um sujeito partitivo? A maioria das pessoas também. Quer dizer, todos esses casos são casos de sujeitos partitivos. E qual a importância disso? A importância disso é que quando eu tenho sujeito partitivo, eu posso, Gisele, fazer concordância atrativa também. Por que também? Porque eu posso fazer a gramatical? Posso. Mas posso também fazer a atrativa. Tudo bem? Então tá. Nesse caso aqui, gente, impossível colocar iria. Vou para a letra B. Aí já teve o spoiler do falhação. Grande parte 1,9% das pessoas imaginam, blá, blá, blá. Verbo tá aqui, imaginam. Qual é o sujeito? Me digam uma coisa. Do jeito que está escrito, Juliana, foi feita a concordância com o núcleo do sujeito? Não. Qual é o núcleo do sujeito? Grande parte. Grande parte. Parte é o núcleo do meu sujeito. Parte é singular ou é plural? Singular. Parte é singular. De modo que pela concordância gramatical, que é a concordância que orienta, né, que o verbo combine com o núcleo do sujeito, eu deveria dizer grande parte imagina. Eu até acho, gente, que quando vocês vão fazer prova de redação em concurso público, vocês devem sempre optar pela concordância gramatical. Ela é sempre uma alternativa melhor, né? Há, às vezes, uma certa rejeição, um incômodo com a concordância atrativa. Ela é correta. Mas para que
vai ficar, né, provocando o corretor da sua redação. Deixa. Qual é a coisa gramatical? Ninguém implica. Certo? Então é sempre melhor. Agora, do jeito que foi escrito, estava errado? Não. Por que não? Porque está concordando com pessoas que estão mais próximas. Tá, e por que é que eu posso concordar com um elemento que não é o núcleo? Porque esse sujeito é composto e está posposto ao verbo? Não, porque esse sujeito é partitivo. Então, como esse sujeito, grande parte das pessoas, indica uma parte do todo, uma parcela do todo, eu posso fazer concordância atrativa, que foi feita originalmente. Ou seja, na letra B, eu posso tanto concordar com o que está mais perto, que foi o que estava apresentado no original, como posso concordar com o núcleo, porque com o núcleo eu posso sempre concordar. Tudo bem? Certo? Então essa aí é uma alternativa que nos agrada, né? Sim ou não? Sim. Os primeiros entusiastas da internet esperavam blá blá blá. Qual é o sujeito de esperavam? Os primeiros entusiastas da internet. Qual é o núcleo? Entusiastas. Plural ou singular? Plural, né? Entusiastas estão no plural. E aí, gente, eu poderia concordar com a internet aí? Os primeiros entusiastas da internet é um sujeito partitivo? Não. Então, não posso fazer concordância atrativa nenhuma. Eu tenho que concordar só com o núcleo, tudo bem? Os filtros de personalização servem como uma espécie de autopropaganda invisível. Os filtros de personalização servem como uma espécie de autopropaganda. E qual é o verbo? Serve. E quem é o sujeito? Os filtros de personalização. E quem é o núcleo? Os filtros. Então, o núcleo está no plural, esse verbo tem que estar no plural. Ele poderia, em alguma hipótese, ser flexionado no singular? Concordando com personalização? Não, porque esse sujeito não é partitivo, nem é composto, posposto ao verbo. Então, eu tenho que concordar com o núcleo. Eu queria saber quem é o sujeito da letra E. Diversos distintos. Bom, são os universos distintos e paralelos que estão oferecendo? Não. Eles estão. Eles quem? Não sei. Quando eu tenho verbo na terceira pessoa do plural e não sei quem estão oferecendo, gente. Estão oferecendo. Não, indeterminado. Indeterminado. Se fôssemos nós, Dani, seria estamos oferecendo. Não, eu buguei por causa desse nos oferecendo, foi oferecendo a nós. Mas olha só, nós aí é objeto indireto. Sim. Sujeito indeterminado. Por quê? Quem é? Porque o verbo na terceira pessoa do plural, quando eu não sei quem está praticando a ação, é sujeito indeterminado. Então você diz assim, estão falando umas coisas aí sobre você. Quem é que está falando? Não sabemos. Às vezes posso até saber, né? Mas não quero contar. Não é isso? Ou seja, eu quero determinar o negócio para criar o inferno na vida dele. Certo? Tudo bem? Então qual é que tinha que marcar aí, dona Milena? B. B. Bom, assinale o período. Gente, olha só, deixa eu dizer um negócio para vocês. Não importa a banca, né? Questão de concordância vai cair em qualquer prova. Sempre. De um jeito ou de outro. Certo? Eu acho que a gente é muito cruel com as pessoas em relação à língua portuguesa, sabe? Porque eu sempre digo que erro de português é igual caroço de feijão no dente. A gente só repara os outros. Às vezes tá cheio de caroço, você tá rindo do cabelo dos outros, né? E tem um outro problema, né? Quando a pessoa tá com caroço de feijão no dente, você não consegue nem prestar atenção no que ela tá falando, né? Igual erro de português. A pessoa comete um erro, você só pensa no erro, você nem consegue acompanhar mais o raciocínio da pessoa, né? Você desvaloriza o pensamento da pessoa por causa do erro. Isso é uma coisa bem ruim.
E de todos os tipos de erro, acho que a gente tem mais crueldade com os erros de concordância. Então, quando você quer ridicularizar alguém, você já fala no agente fomos. Né? Você estigmatiza um falante a partir desses erros de concordância. Né? Nós vai. Ah, porque falando fala nós vai. Quer dizer, nós vai é um erro de concordância e a gente fica estigmatizando os grupos sociais a partir disso. Então, existe uma preocupação muito grande de todo mundo com o acerto na concordância verbal. Por isso, ela é tão frequente nos concursos. É muito importante que vocês entendam esse conteúdo, né? Que vocês perguntem, tirem dúvida e parem, assim, eu sei que eu estou brincando, mas é verdade, né? E parem de ficar se orientando pelo que é bonitinho e pelo que não é bonitinho, porque isso com certeza atrapalha a gente. Porque se você for entrar aí no Instagram da vida, tem milhares de postagens com milhares de curtidas e milhares de erros. Ou seja, as pessoas acham os erros bonitinhos, porque curtem, né? Então, e assim, alguns são bem, mas tá lá bombando nos seguidores. Então, não é bom. Tem um novo Meme? tem a Renata Cristiane, muito parecido com o dela. Você pega pra ler, você não entende relatos. nada. É relato, você não entende nada, não faz sentido o negócio. E tem 32 mil seguidores aqui na Mas é porque só vê foto. Reportagens, né? Que acontece na região. Não é não, Cristiane, é relato. De segredo. Mas a pessoa só vê foto. Pode acreditar, gente, as pessoas só veem as fotos. Eu gosto de título. Não, Nem a e forma também Gente, vídeo de ninguém tiroteio, lê cara as morto, coisas. todo mundo. A leitura se limita a um subtítulo se ele for pequeno. Se ele for grande, também nem o subtítulo ninguém lê. Né? Então tem lá a legendazinha, não tem negócio da legenda? Se a legenda for grande, tchau. Se prende não. É só a partezinha que aparece. Depois das reticências, ninguém lê mais. É a questão dos 15 segundos, né? Você tem que Exatamente. saber falar nos 15 segundos. E aí a imagem acaba sendo o principal elemento de comunicação, é verdade isso, né? Então, eu acho triste, né? Eu acho bem problemático isso. Patrícia, eu fico com vergonha às vezes de... Hoje eu já observei duas coisas que eu falei errado. Não vou lembrar agora, mas eu observei. Agora, lá no trabalho, lá tem tanta gente que fala muito errado e às vezes eu fico com vergonha de falar certo na frente deles, sabia? Eu já parei pra pensar nisso. Eu já me observei fazendo isso. Mas aí você faz o quê? Você constrói uma outra frase ou você repete o erro? Não, eu evito repetir o erro, eu tento falar de outra forma. Porque às vezes eu fico com Mas eu posso vergonha dizer de uma falar coisa pra certo e eles você? observarem. Algumas pessoas não vão se dar conta pela simples repetição. Quando você... Então, imagina que eu estou conversando com uma pessoa que diga assim, né? Porque esse é um erro que me incomoda muito. Isso é pra mim fazer? Aí eu digo assim, isso é pra você fazer, é pra eu fazer, é pra todo mundo fazer. Cadê a atenção? Nem todo mundo vai fazer, jura? Igual uma vez, essa história é verdadeira. Eu trabalhava numa escola e eu tinha um aluno muito debochado. Aí ele tava falando, assim, sacaneando. Aí ele disse assim, poxa, Patrícia, eu detesto menino egoísta. Pra sacanear, porque tem gente que chama, né, como é menino é egoísta, então faz uma concordância doida. Aí ele, pra zoar, fez essa brincadeira. Aí a menina das anos e disse, eu também. Esses meninos egoístas, eu acho um absurdo. Quer dizer, a pessoa não percebe, não se dá conta de que é uma brincadeira. Isso é, então, às vezes a gente acha que vai causar um constrangimento. O constrangimento é assim, quando você efetivamente diz pra pessoa, olha só, não é em público, né? Não é assim, é assado. Isso é constrangimento. Né? A simples repetição, eu acho que acaba passando despercebida, assim, né? E não funciona também. Porque o que acontece, gente? Eu não sei se eu já contei pra vocês essa história do pra mim, que eu tinha uma turma de alunos de EJA e erravam muito isso. E aí eu, achando que era o problema da humanidade, fiz o quê? Nem se expliquei como é que era, porque podia usar o MIN depois, se tiver verbo depois não pode. Passei uma lista de exercícios. Aí eles acabaram os exercícios, acertaram os exercícios. Aí quando acabou os exercícios, professora, tudo certinho, tá. Então já dá pra mim ir? Agora não. Volta tudo. Me dá um saco aí pra eu falar agora. Porque
Dani dá aula de inglês, sabe disso. O que acontece? A pessoa estuda inglês. Quando ela se encontra diante de um ambiente para falar inglês, ela não fala. Porque, de fato, a gente aprende um idioma no contato real com esse idioma. E essas pessoas, as pessoas de modo geral, têm contato com quem fala para mim fazer. Então, não é a folhinha de exercício que vai resolver. É um contato com outro tipo de linguagem é o que vai resolver. Não é isso, não é fácil. Chama de índio. Então, se fosse índio, rapaz, tudo resolvido no mundo, porque só tinha Você índio falou a lá palavra despercebido. É tão comum a gente ouvir o desapercebido. Peraí, até difícil falar. Preocupado. E tem um outro que eu acho que as pessoas estão palavras falando muito muito, usadas, que é gente. É até difícil falar, porque a gente tem que desconstruir. Sabe como eu li uma petição hoje? Eu não acreditei. Eu ia tirar foto e falei, não, eu não vou Nesse esquecer. caso, Continha. Mas continha tá certo. Continha. Mas separado? Com é uma palavra. Mas eu já vi isso aqui, ó. Às vezes foi sem Mas querer, Feijoada. Não foi sem querer. Foi não? Continha ou sentinha? Eu já vi isso aqui, ó. Feijoada Eu não completa. acreditei. Não, foi rápido, foi rápido. Deve ser um tipo que parte lá do porco, né? Tem feijoada com orelha de porco, pé de porco. E completa. Eu não tinha visto. Continha. Continha, assim, separado Continha, também não. Não é tinha, é outra Isso palavra. eu não tinha visto, não. Eu li hoje. Mas preocupar, como é que é? Procurar e preocupar. Eu acredito que quando pergunta, eu acredito que essas pessoas elas invertem essas palavras. Eu acho que pode ser. Porque, né? Pode ser. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Desapercebido é uma palavra que existe. E explica. Tá? São parônimos. São parônimos. Despercebido e desapercebido. Despercebido é quando a coisa passa sem que você perceba. E desapercebido é desprevenido, do ponto de vista financeiro. Né? Então, fulano me pegou desapercebido, ou seja, eu não tinha dinheiro, é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Agora veja só. Desapercebido. Desprevenido financeiro. Vivo despercebido, sempre desapercebido. Até, eu não sei se na Marinha acontece isso, mas no serviço público, antigamente, as mensagens, porque hoje em dia a gente recebe e-mail, né, para saber quando que a prévia está disponível, contra-cheque, mas antigamente tinha uns ofícios circulares que rodavam, os servidores perceberão seus vencimentos entre os dias tais e tais. Perceber no sentido de receber os seus vencimentos. Não de observar. Exatamente, né? Então, vem daí esse sentido de desapercebido. Uma questão, Hoje em dia, há dicionários que já registram o uso de desapercebido como sinônimo de despercebido, porque o povo usa, de maneira geral. As pessoas usam. Eu continuo evitando. Para mim, despercebido, despercebido, e desapercebido, desapercebido. Numa banca mais tradicional, você pode encontrar esses pares para fazer uma pegadinha. Despercebido, né? No sentido de e desapercebido. Despercebido nesse sentido mesmo, de sem ninguém notar. Eu saí despercebido. E desapercebido no sentido de desprevenido. Esse é o sentido correto. Podem trocar para enganar, para confundir. Podem botar uma questão como as duas palavras. Ou amar, ensinar é a questão que... Em que uma palavra pode substituir a outra, não pode. O nome disso é parônimo. O que é parônimo? São palavras parecidas com significados diferentes. E muitas vezes a gente faz confusão entre essas palavras, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Iminente e eminente. São parônimos. O que é eminente? É o que é notável, respeitável. E o que é iminente? É o que está próximo a acontecer, inevitável, certo? Provável, um acontecimento provável. Então, são palavras parônimas. Flagrante e fragrante. Fragrante não é bicicleta, gente. Fragrante existe. Né? É feio essa palavra.
fragrante é cheiroso. E flagrante, todo mundo sabe o que é, né? O fulano foi preso em flagrante, ou seja, um ato, certo? Então, e esses parezinhos às vezes enganam as pessoas, tá? Bom, vamos voltar para a questão número 3. Não, já acabamos a número 2, vamos para a número 3. Número 3 é uma questão de 2016, em que aparece o seguinte: a concordância verbal não é aceita pela gramática culta da língua portuguesa em qual dessas alternativas? Então vamos lá. Promovem-se muitas festas. Beneficentes. Essa também é uma outra palavra que as pessoas falam errado, né? Beneficiente. Eu escuto bastante. Beneficiente, beneficentes. Né? Tá certo? Sim? Por quê? Tá certo a concordância aqui? Tá. Não sei. Se eu soubesse, eu estaria perguntando. Tá bonitinho de falar. Tá bonitinho de falar? Tudo com essa. Gosta de colocar, né? O que acontece ali para descobrir qual é o sujeito? Eu não sei muito bem o que eu faço ali, não. Tem partícula C. Tem que ver primeiro se eu sei quem é que promove. Quem é o agente. Você sabe quem é que promove? Quando eu digo promovem-se festas, eu não sei quem está promovendo, gente. Vocês sabem? Não. Que sono é esse, Fabiana? Deus te abençoe. Bom, Juliana, eu não sei quem é que promove. O que eu tenho que fazer? Ver a predicação do verbo. Ver a predicação do verbo. Quem promove alguma coisa, né não, Bafo? Então me diz uma coisa, se o verbo é transitivo direto e quem promove alguma coisa, está acompanhado da partícula C, eu tenho voz passiva ou eu tenho sujeito indeterminado? E o que essa louca está falando de voz passiva se a questão é de concordância? Ora, eu estou procurando um sujeito. Se eu tenho voz passiva, o sujeito nessa frase é quem promove ou o que é promovido? Ah, então quer dizer que muitas festas beneficentes é o meu sujeito. Esse sujeito está no plural ou está no singular? Plural. Se esse sujeito está no plural, o verbo também deve estar no plural. E está? Sim, sim. Então tá certo. Então, bonito, Paulinho, coincidiu com o certo. Olha que beleza, né? Poder ser regra. Podia. A gente pode até tentar fazer um movimento aí pra isso. Vai que dá certo, né? É o que é isso. Você tem um refil, você droga isso? Para que eu sei que tem um negocinho de tinta que... Não, mas eu não sabia que tinha refil, juro. É porque vocês usam o negócio lá da tinta aqui. Um calor nessa vida. Eu sei. Eu sei que existe, só não comprei ainda. Não, você viu umas práticas aí. Não suja o chão, suja a mão. Mas esse é verde, tem cor que é difícil achar. No refil ou isso Não, aqui? na garrafa que ele tá falando é mais difícil achar colorido. Geralmente é preto essa Tem pergunta. vídeos também, E TV. ela usa muita cor. Eu não tenho. Você não tem, mano. Essa color tem. Derrubei esses dias. O cara fala que o lá pegou 3 canetas novas e deu pro professor de história. Aí ele foi dar aula, escreveu o quadro todo. Depois escreveu e pegou a caneta TC, olhou. Ai, permanente. Caneta permanente. Já pode ser isso. Sabe? Ai, pode ser eu. É uma pra Mas aí estraga o... Aqueles quadros para ali, parede assim. Chegou nessa caneta permanente. Mas estraga. Fica depois, assim, para você apagar, depois que você passa um produto abrasivo qualquer, nesse tipo de quadro. Não foi a escola que errou, a escola comprou caneta permanente e botou lá.
O cara pediu, pegou aqui, ó, 3. Vai ficar na cor. Não, eu atrasada para ir para outro lugar. Qual é o verbo aqui, Daniele? Não sei, ó. Cadê ele? Comemora. Ah, tá. Bom, e quem é o sujeito? Bom, esse tipo de sujeito, eu falei sobre ele na aula passada, não falei? Quando a gente tem um sujeito que é um substantivo no plural, certo? Como é que faz aí? Eu escutei, foi a Natália que estava explicando? Como é que eu faço, Nath? Se eu uso o artigo ou qualquer outro determinante, né? Mas eu usei ali o artigo antes dos Estados Unidos, eu sou obrigada por isso a colocar o verbo no. E se eu não usasse o artigo? Aí o verbo estaria certo. Ou seja, essa sentença está errada. Quais são as duas possibilidades de consertar isso? Ou eu tiro os Estados Unidos comemora novas eleições, tá certo? Tá. Você acha bonito, Patrícia? Não. Mas tá certo. Ou os Estados Unidos comemoram novas eleições. Entenderam isso? Aí também se encaixa na regra do bonitinho, viu? Hã? Também se encaixa na regra do bonitinho. Mas eu acho, Paulinho, que Estados Unidos comemora é muito feio. Não é? Você não acha? Eu acho. Se tivesse Estados Unidos comemoram novas eleições, ficaria bonitinho e erradinho. Mas mesmo assim, mesmo quando você bota os Estados Unidos, na minha cabeça já dá uma ideia de singular. Você A jura? gente vê muita manchete já nos Estados Unidos. Estados Unidos faz, promove, divulga. Ficou nossa. Mas no jornal, quando apresenta eles reparam isso, eles sempre falam, os Estados Unidos comemoram. Mas aí usam um artigo. Usam um artigo. Eu vejo mais. Na manchete de jornal é impresso, por causa dessa coisa dos 15 segundos da velocidade, é que normalmente não tem o artigo e o verbo está no singular. Tá? Então essa aí tá errada, mas eu vou ver as outras, tá? Marca essa, né? Fala-se. Não vou apagar para colocar aqui em cima, porque embaixo fica muito ruim para ver. Fala-se de crises políticas. Será que essa não está errada, não, gente? Se são crises políticas, não deveria ser falam-se, não? Você não acha, não, Gisele? Com crises políticas? Você não acha que deveria? Será que tem duas erradas? Mas você Muito bem, dona Nath. O verbo veio acompanhada. Chocolate que a gente fez bem. mais vezes. Olha, o que acontece, gente? O verbo veio acompanhado de partícula C. O que eu faço? Você sabe quem fala? Bom, se eu não sei quem fala, eu sou obrigada, para saber qual é o sujeito, a ver a predicação do verbo. Nessa frase, quem fala, fala de alguma coisa. Quer dizer, o verbo falar pode ser transitivo direto em outros contextos? Pode. Mas nesse aqui, ele está funcionando como verbo transitivo. Se o verbo é transitivo e indireto, isso aqui é o sujeito ou o sujeito é indeterminado? Se o verbo é transitivo e indireto, o meu sujeito é indeterminado. E quando o meu sujeito é indeterminado pela partícula C, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Isso aqui não é sujeito, isso aqui é objeto. E o objeto indireto determina a concordância do verbo? Não, então isso aqui pode ficar no plural à vontade e o verbo vai permanecer na terceira pessoa do singular. Não existe concordância entre o verbo e o objeto. Tudo bem? Certo? Bom, vamos ver a próxima. Deve haver
orientações para famílias prejudicadas pelas enchentes. Ora, com tudo isso no plural, orientações para famílias prejudicadas pelas enchentes, tudo no plural, tá vendo? Será que esse verbo não chega no plural não, Gisele? Não deveria ser devem haver, concordando com orientações, não? Não. Por que não? Haver tem o sentido de existir. Porque esse haver tem sentido de Existir. E quando... Isso aqui não é uma locução verbal? Quando eu tenho uma locução verbal em que o verbo haver tem sentido de existir, o auxiliar do verbo haver também vai ficar impessoal igual a ele, gente. Certo? Esse verbo haver não é impessoal? Sim. Então esse aqui também é impessoal. Ou seja, não pode. Verbo impessoal significa que a oração é sem sujeito. Se a oração é sem sujeito, o verbo faz flexão para concordar com o sujeito? Não, ele não tem sujeito. Certo? Não tem marido. Tudo bem? Nunca vou esquecer essa história. Dá mais. Acorda tarde, não tem Ele problema. deve fazer prova, ficar rindo, lembrando do marido. É. Vai aparecer lá o verbo haver na prova. Ele vai ficar rindo. Vai ficar o supervisor, não vai entender nada, o fiscal de prova lá, que vai estar rindo lá sozinho. Sem marido. É bom criança. Segundo a reportagem, fazia anos que estavam afastados dos pais. Fazia anos. Não é faziam anos não, Juliana? Por que não é faziam anos? Pelo mesmo motivo. Se fosse concordar com anos, era no plural. Anos não está no plural? As pessoas, com frequência, dizem faziam anos. E por que não é faziam? Porque o verbo fazer, que indica tempo decorrido, como é o caso desse aqui, é impessoal, é do grupo do haver com sentido de existir. E daí? E daí que se o verbo é impessoal, ele não vai para o plural. E se fosse, devem fazer anos. Tá certo? Não. Não, porque se esse fazer está indicando tempo, ele é impessoal. E o auxiliar dele é impessoal também. Então não pode ir para o plural, Milena, tá entendendo? Se fosse faz, a mesma coisa? Se fosse faz, se fosse fará, se fosse faria, não importa. Ele vai flexionar no tempo, ô Paulinho. Ele não pode ir para o plural. Certo? E se ele tiver um auxiliar? O auxiliar também não vai para o plural. Certo? Se fosse assim, ó. Já vai fazer 10 anos que fulano se mudou. Já vai fazer 10 anos, já vão fazer 10 anos. Já vai fazer. Porque se fazer não está indicando tempo decorrido, então o vai que está junto dele não vai para o plural. Tudo bem, gente? Olha, essa aí tem que ter uma atenção danada. Porque gente bacana, influente, que tem cultura, fala isso aí errado. A gente escuta essa história de fazem anos, vão fazer não sei quantos anos, devem fazer. A gente escuta isso direto, em todos os meios de comunicação. Então acaba que isso é muito normal, a gente acha muito bonitinho, tá? Não agride. Tem que ter muita atenção, porque quando uma concordância agride, o nosso instinto de bonitinho, de feinho, nos ajuda. Agora, quando não agride, a gente tende a se deixar levar por um senso estético que não funciona muito. Então, fiquem atentos a verbos impessoais, porque eles estão sempre presentes em questões de concordância, tá? Vamos lá. Tem uma questãozinha aí da VUNESP, também do ano passado, e ela não é bem de concordância. Essa eu já lembrei. O áudio que você Hã? falou, do
ouviu o áudio, você falou dessa questão? Então, o que acontece com essa questão, gente? Ela é uma questão sobre verbos. E aí, quando eu estava fazendo a seleção, porque eu faço a seleção das questões lá pelo... Que questões? Eu coloquei concordância verbal e veio essa. Essas questões de concordância eu achei boazinha, sabe? Essa questão é legal. Aí eu coloquei aqui pra gente até um pouco lembrar lá das flexões verbais, tá? Então, começa assim, ó. Não seja linguarudo, tenente Escovinho. Não dizem se você blá 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 algo errado. Então, se você blá 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 algo errado, aí completa aqui. Aí depois segue o sargento dizendo sim, mas a segurança interna não está interessada nos atos alimentares do sargento. Ou seja, tem que reportar, mas se o errado for o sargento, fica aqui. É quase assim que funciona, né? Então vamos lá. Eu tenho que saber se aqui eu vou usar ver, vir, verá, veria e vice. Não são essas as opções? Bom, gente, a gente sabe, se você verá algo errado, ninguém vai usar isso. Se você veria algo errado, também acho que não. Eu acho que pode ser se você visse, se você ver ou se você vir. Acho que as pessoas podem ter dúvida entre essas três. Certo? Bom, se você visse é uma opção viável. O que vai determinar se eu posso usar o vice ou não é o verbo que vem depois. Aí depois não fica no importa. Então, se eu disser, se você visse algo errado, deveria reportar. Ficaria bom? Ficaria. Mas depois eu tenho ou reporta ou reporte, não é isso? É. Só tem essas duas opções? O reporte ou a interrogação no final faz diferença? Porque a interrogação está depois dessa frase aqui, né? A regra não diz alguma coisa. Reporta e reporte. Não são só esses dois? Então, gente, se você visse reporta ou reporte, não dá. Então, por que eu vou eliminar o vice? Porque ele não combina com esses verbos. Então, eu vou ficar com ver e vir. E essas duas flexões verbais causam uma confusão. Eu ainda acho que tem gente que colocaria isso aqui. O meu convívio aí nas redes sociais me leva a acreditar que as pessoas confundem absurdamente ver e vir como flexões do verbo ver. Eu não estou falando de vir, tipo assim, você vai vir à aula amanhã, não é essa que eu vou vir. É vir como uma flexão do verbo ver, tudo bem? E aí, isso me incomoda. E aí eu pensei, como é que eu vou ajudar as pessoas? Eu acho que ajuda. Pelo menos a intenção é boa. Quando é que eu uso ver e vir? Bom, eu uso, já fiz na aula de verbo, né? Eu uso ver quando eu consigo colocar no lugar desse verbo faz. Faz termina em R? Não. O ver também não vai terminar em R. Isso vale para quem confunde também, gente. Dar com dar. Estar com estar. Viram? Essa confusão. Hã? Ainda não falou troca. Então, se você confunde dar com dar, estar com estar, é só trocar por faz e fazer. Por quê? Faz termina com R? Não.
Então, o está também não vai terminar com R. O dá também não vai terminar com R. Então, por exemplo, se eu disser assim, né? Você pode dar aula para mim amanhã? Tem gente que manda mensagem assim. Você pode dar, D com A e acento. Você pode dar aula amanhã? Bom, esse dá é dar ou é dar? Eu digo, você pode faz amanhã ou você pode fazer amanhã? Fazer não termina com R? Então esse dar também termina com R, gente. Então o ver também. E aí, exatamente. Então, quando você consegue colocar fazer, o ver também vai terminar com R. Então, ó. Você... Quer ver? A pessoa responde assim, vou ver quando chegar em casa. Certo? Tá certo ou tá errado? É eu vou faz ou eu vou fazer? Fazer. Ah, então eu vou ver quando chegar em casa, gente. Certo? Tudo bem? Tá. E vir? Vir é o futuro do subjuntivo desse verbo. Então, sempre que eu consigo substituir, ó, ele tem I e tem R. Então, vai ser sempre que eu conseguir substituir uma forma verbal do plano lá do ver. O fizer é porque esse ver virou vir. Dá uma encostada nessa palavra aí, não. Ele resolveu fazer obra na hora da meia aula. Sacanagem. Bota na furadeira. Foi assim? Ontem foi fazer. Eu acho que ele fica esperando começar a aula para poder. Só pode. Eu vou na parede, vou quebrar uma lateral. Bom, aqui, gente, eu diria se você faz, se você fazer ou se você fizer algo errado. Então, se você vir. E aí, a mesma coisa que vale para o vir, vale para revir. Certo? Tem muita gente que fala assim, ah, se você rever o meu documento, vai perceber que há erros. Bom, se você rever, eu digo se você fazer ou se você fizer meu documento. Então, é se você revir meu documento. Sempre falei errado. E se nós revermos, não, se nós revirmos. Não sabia nem que existia, né? Nem sabia que o vídeo podia ser usado. Fala pra mim. Eu tava andando no shopping, que eu já vou pro shopping com as crianças assim, né? Não pede nada. Aí eu tava no shopping com uma mulher pequenininha, devia ter, sei lá, era só uma na época, né? Devia ter uns 4, 5 anos, sei lá. Aí ela virou e falou assim, mamãe, não quero comprar. Mas se você vir uma vitrine que tem um cachorrinho dentro de um negócio de perfume, você me avisa. Gente, quando ela falou, você vira, você não compra. Dois, pra dois. Eu compro! Que orgulho! Meu coração palpitações! Ai, tão bonitinho. Agora vamos lá. Então, entenderam o que é vir? Anota aquela tabelinha ali, a gente não erra mais isso na vida não, tá? Isso compromete a imagem da gente. Então, se você vir algo errado, reporta ou reporte? Reporte. Então, vamos lá. Esse verbo está conjugado no modo imperativo, não era no modo imperativo? E a gente sabe que o modo imperativo esconde alguns probleminhas, sobretudo um problema chamado de mistura de pessoas gramaticais. A gente mistura o tu e o você quando usa verbos no modo imperativo, certo? Nessa frase, eu estou usando qual elemento para me dirigir ao meu interlocutor? Se você é um elemento de terceira pessoa ou de segunda? Terceira. Todos os pronomes de tratamento são pronomes de terceira pessoa. Então, eu tenho que conjugar esse verbo no imperativo também na terceira pessoa.
Tem um jeito muito fácil de conjugar verbo imperativo. Qual é? Eu coloco aqui o verbo reportar. Não é reportar o verbo? Sim. Aí aqui eu coloco tu e aqui eu coloco o você. Tu, segunda pessoa, e você, terceira pessoa. Como é que eu completo aqui o tu, gente? Repito o infinitivo sem o R. Então vai ficar reporta tu. E já que aqui acabou em A, aqui eu vou mudar a vogal final. Aqui é reporta, aqui vai virar reporte. Então veja, para conjugar no você que está escrito aqui, se você virar o errado, reporta ou reporte? Reporte. Certo? Então, se o verbo fosse, deixa eu pensar aqui, escrever. Se você virar o errado, escreve ou escreva? Vamos ver, ó, o verbo é só fazer, ó, bota escrever, aí aqui você coloca o tu e aqui o você. Aqui eu copio o infinitivo sem o R, escrever sem R é? Escreve. E então se aqui acabou em E, aqui vai acabar em A. Escreva. Então se você virar algo errado, escreva. Certo? E se você virar algo errado, comenta ou comente? Comente. Por quê? Vamos ver? Agora é comentar. Aí eu venho aqui, boto o tu e o você. Aqui vai acabar com o quê? Comenta tu, comente você. Entenderam isso? Certo? Então, a opção que completa corretamente essas lacunas vai ter vir e reporte, que vai ser a letra B. Tudo bem? Outra questão de 2018 da VUNESP. Qual vocês marcaram na questão 4, gente? D de bola. B. Assinale a alternativa em conformidade com a norma padrão de concordância. O que significa isso? A que está correto. A consultoria identificou. Tá, mas só uma dúvida. Quando ele fala com a norma padrão, eu tenho que fazer a concordância gramatical? A concordância atrativa também está de Também? acordo com a norma padrão. Se fosse assim, Ideológica? assinale a alternativa em conformidade com a concordância gramatical ou rígida. Aí eu estou falando só da primeira, tá? Assinale a alternativa em que ocorre concordância atrativa. Ou em que ocorre concordância biológica. Estou falando de um específico. Aí está discriminando. Agora, quando eu digo tá em conformidade, ela está em conformidade. A concordância atrativa, ela também está correta, certo? A consultoria identificou, com base nos dados disponibilizados pelo IBGE, forte tendência de aumento da pobreza. Bom, a concordância é verbal ou é nominal? Verbal. É verbal porque não tem nominal ainda. Né? Bom, qual é o verbo aí? Identificou. E quem é o sujeito? A consultoria. Singular? Sim. E o verbo não singular? Sim. E é fácil assim mesmo? Detesto questão fácil assim. Vamos lá, letra B. Quero saber quais são os erros dos outros. Os dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios sugerem aumento da pobreza, especialmente no Nordeste. Verbo? Sugere. E qual é o sujeito? Não estou botando núcleo, não. Estou botando sujeito. Dados da pesquisa. Dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios. E qual é o núcleo? Então, peraí. Os dados sugerem? Não. Ou os dados sugerem? Sugerem. Então,
velocidade da retomada econômica. Essa eu vou escrever. Vamos falar. Ela quer que vai escutar a voz dela. Qual é o verbo aqui, gente? Determinarão. Determinarão. E qual é o sujeito? A velocidade da retomada econômica e da geração de empregos. A velocidade da retomada econômica e da geração de empregos. Olha só. Se fosse a velocidade da retomada econômica e a geração de empregos, eu teria duas coisas determinando a qualidade. A velocidade da retomada econômica e a geração de empregos. Duas coisas. Só que aqui, gente, quem vai determinar a qualidade é a velocidade. E essa velocidade é que é de duas coisas. É a velocidade da retomada e a velocidade da geração de empregos. Ou seja, o núcleo é velocidade. E esse núcleo é que tem dois determinantes. Eu não tenho dois núcleos. Eu tenho um núcleo. E esse núcleo tem dois determinantes. Que determinantes? Da retomada e da geração. Certo? Então, o meu núcleo é um só. Singular ou plural? Singular. E esse verbo está no singular ou no plural? Plural. Está certo ou errado? Como é que ficaria certo? Tudo bem? Depois eu tenho o fechamento das vagas no mercado de trabalho tiveram impacto negativo na trajetória de avanços sociais. Qual é o verbo? E quem é o sujeito? Fechamento das vagas no mercado de trabalho. O fechamento das vagas no mercado de trabalho é o meu sujeito todo. Mas para fazer a concordância eu devo identificar o núcleo. Quem é o núcleo? Fechamento. O fechamento tiveram? Não. Não, o fechamento das vagas no mercado de trabalho teve impacto negativo. Tudo bem, gente? É brutal e ao mesmo tempo perverso para com os mais pobres os inúmeros efeitos da lenta recuperação econômica. Qual é o verbo? É. E me diz uma coisa, qual é o sujeito desse é? Os inúmeros efeitos da lenta recuperação. Esse é aquele sujeito que é colocado depois do verbo e que engana a concordância, gente. Os inúmeros efeitos é brutal e ao mesmo tempo perverso? Não. Os inúmeros efeitos são brutais e ao mesmo tempo perversos. Certo? Tudo bem? Aí você vai dizer assim, Patrícia, mas esse sujeito não está posposto ao verbo? Mas não é composto. E o núcleo aí, mais próximo, está no plural. Ou seja, não teria jeito dessa concordância ser feita corretamente no singular, gente. Tudo bem?
Ela só ia complicar se ela viesse lá na frente. Hã? Se ela viesse primeiro, numa prova, se ela fosse a primeira questão, ela ia precisar de uma atenção maior. Eu Como acho, ela vem depois, e assim, não eu ia acho nem que passar a por letra ela. A, ela é muito bonitinha, assim, é muito fácil. Né? Ela tem, bem bonitinha. O que acontece? Ela tem um verbinho do lado do sujeito, assim, ela é tão boba e logo de cara na letra A que você até desconfia, né? Será mesmo que é essa facilidade? Agora, eu acho que se a letra A fosse a letra E, talvez, se fosse o contrário, né? Talvez essa letra E causasse um certo incômodo, né? No início, você ficar com dúvida em relação a ela. Tem que ficar bastante atento, tá? Aí plantou a dúvida já era, né? Já fica Plantou a dúvida já era, é verdade. Bom, vou escrever aqui o número 6 do 4. Qual o verbo, gente? Admiram. Admiram, né? E quem é o sujeito? A maior parte dos alunos. A maior parte dos alunos. A maior parte dos alunos. Então, sujeito. Quem é o núcleo desse sujeito? Parte. Esse núcleo está no singular ou esse núcleo está no plural? Singular. Então, a maior parte dos alunos admirará. Ótimo. Essa concordância está certa no singular. Porém, ela também está certa no plural? Sim. Por quê? Porque eu tenho duas situações para memorizar mais fácil, né? Eu tentei agrupar toda a possibilidade de concordância atrativa em duas situações. Uma é o sujeito composto posposto ao verbo, que não é aquele caso. E a outra é o sujeito partitivo. Esse sujeito é um sujeito que indica uma parte, gente. O próprio núcleo já me ajuda, né? A maior parte. Então eu tenho um sujeito partitivo. E daí? E daí que quando eu tenho um sujeito partitivo, eu posso fazer concordância atrativa. Ou seja, eu posso concordar com aquele elemento do sujeito que está mais próximo ao verbo, embora não seja o núcleo. Que elemento é esse? Alunos. Essa concordância aqui é a concordância atrativa. Correta, Sandro? Correta. E essa aqui é a concordância gramatical. Correta também? Correta também. A gente precisa marcar aqui aquela que não está em consonância com a norma padrão. Essa está? Está. Ah, mas Patrícia disse que não gosta de concordância atrativa, que ela acha feio. Problema de Patrícia. Manda você tratar, porque a concordância está certa. Pelo amor de Deus, se sair dessa aula hoje falando fazem anos, gente, vai ser igual o menino do pra mim, sabe? Já dá pra mim ir, porque eu vou querer morrer. Então me diz uma coisa, verbo fazer que tá nessa frase aqui, indicando tempo decorrido, é
verbo pessoal ou impessoal? Pessoal. Tem sujeito? Não. Pode ir para o plural? Não. Pode concordar com ambos? Não. Não. Como é que é o certo? Faz. Tudo bem? Então essa é. Mas é assim que tem que fazer. Porque isso aí, olha só, veja bem, né? A gente tem aqui, ó, uma questão de 2016, de 2009 que ela caiu. Aí depois ela apareceu, já é a terceira questão que ela aparece, né? Então assim, são questões recorrentes em que ela só vai aparecer, tá? Justamente por quê? Porque todo mundo fala esse negócio errado. Então aqui tem uma outra questão que eu quero perguntar para vocês. Esse tem buscado aqui também está errado? Eu acho que não, porque é educação brasileira. O sujeito é a educação brasileira. Esse sujeito está no singular. E esse verbo aqui está no singular ou no plural? Singular. Está no singular, porque o tem no plural tem o quê? Acento circunflexo. Muito bem. Então, isso está certo. Mas a primeira está errada. Aí depois tem assim, ó. Não sou dos que acreditam em uma educação tradicional. Então, gente, não sou dos que acreditam ou não sou dos que acreditam? Dos que acreditam. Ó, dos que acreditam, eu não sou um. Tá entendendo? Quer dizer, esse acreditam concorda com daqueles que acreditam, dos que acreditam. Ele faz, na verdade, concordância com essa ideia desse dois aqui, que é aquela história do dois que é daqueles. Lembram disso? Então, a concordância aqui tá certa. Muita gente faz essa concordância no singular com a ideia do eu. Eu não sou dos que faz isso, não sou dos que fazem isso. Eu sou um dos que saiu cedo ou eu sou um dos que saíram cedo? Eu sou um dos que saíram cedo. Há alguns gramáticos que aceitam as duas concordâncias nesse caso. Então você vai fazer uma prova lá da Marinha. Tem esse fazem gritando que isso está errado. Você vai ter dúvida nesse aqui? Não. Mas não tem nenhuma outra errada e botaram isso aqui no singular. Ah, tá. Então essa banca é mais tradicional. Porque esse singular é uma concessão que alguns gramáticos entendem. Dá para fazer essa concordância. Porque ela é ideológica. Então, eu entendi ela mais como partitivo. Tipo assim, eu não sou daqueles que acreditam. Então existe um grupo que acredita e dentro desse grupo eu faço parte dos que não acreditam. Mas se for atrativo, ela tem que ir Plural. O plural Não. de qualquer jeito. Beleza, eu entendi, mas eu entendi assim. Não. Eu não entendi ela como ideológica. Não, quando você concorda com um, é que ela passa a ser ideológica. Entendeu? Porque no plural é o que todo mundo aceita. No plural tá certo. No singular tá errado? Tá. Mas existem Os que aceitam. os que aceitam, exatamente. Tá? Existem situações em que ela vai estar certa. Então, como é que você vai fazer essa, já que essa está ali naquela fronteira? Como é que eu vou saber se a minha banca aceita ou não aceita? Eu vou por eliminação. Tá? Lembrando que no plural ele está certo. Então, eu fui um dos que fizeram a reclamação. Tá, mas classifica essa concordância. Ela é gramatical. Plural Essa concordância que tá aí, ela é gramatical. é gramatical. Isso aqui, ó, não sou daqueles, é a minha oração principal. Não sou dois. Daqueles os quais acreditam. Ó, tá concordando aqui com os quais, no plural, que resgato daqueles. Certo? Essa concordância é perfeita. O problema estaria por que aceitar no singular. Entendeu? Aí por causa dessa ideia do um. Então, para enfatizar essa história do um. Eu concordo muito, mas nem todo mundo concorda também não. Mas
vai que a sua banca está filiada ali aos que concordam. Não, eu estou perguntando porque quando eu li, eu entendi que seria um sujeito particivo. Não, não é. Isso aqui é uma concordância gramatical normal. O sujeito aí, no caso, eu não sou, eu não. Eu sou o sujeito da primeira oração. Sim. Então, E o pronome relativo é o sujeito da oração adjetiva. Quando o pronome relativo é o sujeito, eu concordo com o antecedente do pronome relativo. Quem é o antecedente nesse caso? Esse pronome demonstrativo. porque se for pela interpretação, até, né, mas o sujeito, eu não é uma parte, né? O sujeito eu não é sujeito do acredita. O sujeito eu é o sujeito do sou. Do ser. Entendeu? Tem uma parte. Normalmente, como vocês é tradicional, é bom gravar o plural mesmo. Né? É, mas, assim, sempre, porque na prova de RM2, de uns 3 anos passados, eles aceitaram isso aqui no singular, né? Na prova de RM2 da Marinha. RM2 aqui na Marinha? Não. Não, tem na... Com esse nome só na Marinha. Mas o caso tem no Mas tem no Exército Aeronáutico. Tudo bem, gente? Bom, foi Dona Clotilde quem despertou o desejo dos alunos por aprender. Esse despertou concorda com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Se fosse fui eu quem despertou. Fomos nós quem despertou. Quando eu uso quem, eu concordo o verbo na terceira pessoa do singular. Agora, aqui, se eu usasse o quê? Foi Dona Clotilde que ia dar despertou do mesmo jeito. Por quê? Porque quando eu tenho o quê, eu concordo com Dona Clotilde. Também é terceira pessoa. Então aqui, se eu usasse o que ou se eu usasse o quem, não ia fazer diferença. O verbo ficaria na terceira pessoa. Usando o quem, porque o quem é de terceira pessoa. Usando o que, porque ele resgata a Dona Clotilde, que também é terceira pessoa. Agora, se fosse assim, fui eu que despertou ou que despertei? Que despertei. Porque eu uso o que, eu concordo com o que veio antes. Tudo bem? E prezar e amar é fundamental ou são fundamentais? Pode ser qualquer um dos dois, não? Pode não. Mas não, tá certo. Porque como é que é o negócio? Decadência e honestidade, né? Foi esse? É. Porque olha só, quando você tem núcleos do sujeito que são expressões sinônimas, prezar e amar, você vai fazer a concordância no singular. Entendeu? Então, estava lá no exemplo da folha. Decência e honestidade, como núcleos sinônimos, colocando o verbo no singular. Aí o doido falou assim, Patrícia, mas decadência não é sinônimo de honestidade. Aí eu falei assim, gente, eu tô tão doida. E de repente eu coloquei na folha decadência e honestidade como sinônimo. Quando eu fui ver, era decência Eu tava e vendo errado. honestidade. Mas lá várias vezes, caraca, decadência e honestidade, sinônimo. Aí você vê com que tipo de você está lidando. Tal qual você tem núcleos sinônimos, tipo prezar e amar, aí você vai fazer a concordância no singular. Prezar e amar é porque os núcleos são sinônimos. Se não fossem sinônimos, aí é normal, vai para o plural. Se fosse decadência e honestidade. Aí são coisas horríveis. Não, são coisas horríveis que não dá, porque uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Vamos lá, gente. O verbo auxiliar. A gente tem verbo auxiliar quando tem locução verbal. Então vejam, aí em todos os casos eu tenho locução verbal. Tá vendo? Na letra A eu tenho tem havido. Na letra B eu tenho deviam fazer. Na letra C pode existir, na letra D deve haver e na letra E podem haver. Estão vendo? São sempre locuções verbais. O primeiro verbo, que é o auxiliar, é sempre o que está destacado. Bom, o verbo auxiliar destacado está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em
Então, eu vou analisar do mesmo jeito que eu analiso se não fosse locução verbal. Depois que leu, acabou. A comissão encarregada de analisar a reciclagem de materiais concluiu que tem havido boas soluções. Então, olha lá. Ela concluiu. Quem foi que concluiu, gente? A comissão concluiu. Perfeito. Ela concluiu que tem havido o quê? Boas soluções. Tudo bem? Bom, tem havido aqui a minha locução verbal. Quem é o verbo principal, Luciana, dessa locução verbal? Havido. Havido. Esse verbo é verbo haver, certo? É sinônimo de existir, gente? Tem havido é equivalente a tem existido? Sim. Bom, então esse haver é impessoal? Sim. Então esse tem também é impessoal? Sim. Então ele pode ir pro plural? Não. Ele concorda com boas soluções? Não. Por quê? Porque ele não tem marido, ele não tem sujeito, certo? Ou seja, gente, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. E ele está na terceira pessoa do singular? Não. Ele está na terceira pessoa do plural. Por causa do acentinho circunflexo. Então aqui, para ficar certo, teria que tirar esse acento. Tudo bem? Letra B. As conclusões dos peritos comprovaram, tá certo? Sim. Tá. Sim. Aí eu vou seguir. Que já deviam fazer 5 horas que o acidente que o acidente acontecera. Blá, blá, blá. Então, deviam fazer. Locução verbal? Sim. Quem é o verbo principal dessa locução verbal? Fazer. Verbo fazer indicando tempo decorrido. Deviam fazer 5 horas, indica tempo passado? Sim. Então, esse verbo é impessoal, o fazer? Sim. Então, o auxiliar dele também é impessoal? Sim. Pode ir pro plural, Fabinho? Não. Então, devia fazer. Estão entendendo, gente? Sim. Depois eu tenho as experiências recentes tentam descobrir. Então, as experiências tentam, tudo bem? Sim. Tentam descobrir se pode existir o quê? Outras formas de vida. Verbo, gente? Pode? Existir. Locução aqui. Quem é o verbo principal dessa locução? Existir é verbo impessoal? Não. Impessoal é o verbo haver com sentido de... O verbo existir, ele tem sujeito. Então, o auxiliar dele tem que concordar com esse sujeito, certo? Quem é nessa frase o sujeito de pode existir? Esse sujeito aqui, outras formas de vida, pode existir ou podem existir? Podem. Porque esse sujeito está no... Então, eu diria, né? Eles tentam descobrir se outras formas de vida podem existir ou podem existir? Podem existir. Certo? Então, até agora não tem certo não, né, gente? Não, só agora. Os oceanógrafos afirmam que deve haver espécies raras. Ai, me
lembrei, Dani, do que as pessoas falam. Estou até agora tentando lembrar agora. Não consigo. Eu não consigo fazer isso. O quê? Eu não consigo fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Consigo? Ah, não é consigo, não? Eu não falo, Eu não consigo. Ah, consigo. O menino vai me dar uma agonia, uma vontade de a pessoa falar consigo. É muito comum entre adolescentes. Pode perceber, eu não consigo fazer isso. Não tava assim nas coisas. Vamos lá. Deve haver. Qual é o verbo principal aí? Para de olhar o celular, Juliana. Haver. Ou faz mesmo. Impossível, fala aí. Ou faz. Não consigo. Me diz aí, qual é o verbo principal daquela locução ali? Haver. Haver. Tem sentido de existir? Deve haver. Espécie deve existir. Sim. É pessoal ou impessoal? Impessoal. Tem sujeito? Não. E o auxiliar dele, então, faz concordância? Não. Fica na terceira pessoa do? Singular. E tá? Então tá certo? Sim, tá certo. Não tem que concordar com essas espécies raras aqui, não? Não. Porque essas espécies raras correspondem ao sujeito? Não. Isso aqui é o objeto direto do verbo haver. E o verbo não concorda com o objeto. E depois, os representantes das grandes potências acreditam que podem haver pactos, blá, 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 blá. Bom, podem haver pactos, eu acho que quem escreve isso está pressupondo que pactos seria o sujeito de podem haver. E por que não é? Porque esse haver, podem. Se o haver tem sentido de existir, ele não tem sujeito. Portanto, pactos não será o sujeito do verbo. E se ele não tem sujeito, o auxiliar dele aqui está no plural, por quê? Porque está errado. Pode haver pactos. Pactos é sujeito? Não, pactos é objeto direto. E o verbo está no singular, por quê? Porque quando a oração não tem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Entendeu, Thaís? Vamos lá. A 8 é rapidinho, a gente não parar fora na metade. O registro técnico resumido com linguagem técnica e supostamente neutra é insuficiente para uma inter-relação que possa auxiliar a criação de narrativas. Nesse período acima, o verbo ser encontra-se flexionado no singular. Quem é o verbo ser aí? Que está na segunda linha, o registro técnico resumido, com linguagem técnica e supostamente neutro, é. Então, esse está no singular. Porque o verbo concorda com quem, gente? Sujeito. Com qual sujeito? O registro técnico é insuficiente. Está dizendo aqui, com seu sujeito, linguagem técnica. Não. Com o predicativo insuficiente. Não. Com o sujeito registro técnico. Com o sujeito inter-relação. Não. O que é insuficiente é o registro técnico, que é o sujeito. Questão de 2018. Mas vamos dizer que isso é questão muito fácil, que cai em prova. Cai em prova. Né? O negócio é na hora que ela cai, você ter sangue frio para fazer e entender que ela é fácil. Porque não adianta a questão ser fácil, você fazendo aqui, né? Você tem que achar um fácil lá no dia da prova, tá? Ó, semana que vem, concordância nominal. Já vou distribuir a folhinha para vocês perderem em casa, tá? Você coloca essa. Eu já vou distribuir, que é para vocês perderem, se acontecer tudo normal.